Muito boa tarde. Vou esperar o pessoal entrar aqui um pouquinho. Enquanto isso, a gente aguarda para o nosso super bate-papo aqui, envolvendo questões nutricionais, o que é interessante para a gente agregar para ter uma alimentação saudável. Olá, Gislene. Vou aguardar aqui um pouquinho o pessoal entrar. Enquanto isso, meninas, vocês conseguem me escutar bem? Dá um okzinho pra mim, por gentileza. Ok. Aguardar mais um pouquinho pra gente começar o nosso bate-papo. Olá, João, Poliana, muito boa tarde. Regina, boa tarde. Muito obrigada, isso é importante. Qualquer coisa eu coloco o foninho, mas se vocês estão me escutando bem, tranquilo, dá pra gente conversar por aqui mesmo. Então, vou começar me apresentando até o pessoal entrar na sala. E aí, vai ser um bate-papo super gostoso. Vocês vão me dando feedback por aqui. Se tiver dúvida, à medida do possível, eu vou respondendo aqui para vocês, tá bom? Vai ser um prazer, a gente vai conversando para ficar algo mais dinâmico também. Eu sou a Aline Pilares, eu sou nutricionista clínica e clínica funcional, sou graduada daqui de Uberlândia mesmo. Tenho aí uma experiência com o público esportista, área estética, então é uma área que eu gosto bastante, que eu me identifico muito. Então, eu acredito que esse bate-papo vai servir bastante para vocês, trouxe um conteúdo bem legal, espero que vocês gostem. E a gente vai conversando aqui, vocês vão me passando as dúvidas, tá? Não fiquem com dúvidas, tá bom? A gente fica combinados assim, tá? Olá, Núbia, Leandro, vamos entrando. Então, olha só, eu vou começar com uma introdução que é assim, alimentação saudável. O que seria interessante a gente incluir no nosso prato, né? E uma coisa, eu tenho uma colinha aqui, tá, gente, ó, pra eu não me perder, porque eu converso muito, então eu tento passar várias informações e aí eu fiz, assim, um cronograma aqui pra não deixar vocês sem alguma informação importante, então às vezes eu vou dar uma bicadinha aqui pra eu não deixar vocês, assim, tudo bem certinho e pontuadinho em relação à nutrição, tá? O que seria saudável, o que não, tá bom? Então, olha só, uma alimentação completa, variada, né? A gente tem que pensar, primeiro, quando a gente vai compor o nosso prato, colocar todos os grupos nutricionais. Por exemplo, colocar carboidrato, lipídio, algum tipo de proteína, trabalhar leguminosas, frutas, ou seja, quanto mais diversificada vai ser a sua alimentação, mais nutrientes vai agregar para você, mais qualidade você vai ter para rendimento no treino, para fazer coisas do dia a dia. Oi, Rose! Olha só, então é interessante a gente trabalhar e colocar todos os grupos nutricionais, os grupos de carboidrato, de lipídio no nosso prato e fracionar ao longo do dia, tá bom? E com isso, assim, a gente fica com uma dietinha variada, equilibrada, com aportes de nutrientes, tá? Que vai ajudar na recuperação muscular, vai ajudar na questão da fadiga, né? Pensando aí em vocês que são atletas, tá bom? Então, a gente começa assim a nossa conversa, mas ao longo do tempo eu vou destrinchar isso melhor para vocês, certo? Então,
A nutrição ela envolve o quê? Tem quatro subdivisões. A gente tem que trabalhar ela com qualidade, quantidade, harmonia e adequação. O que é isso? Olha só, quando a gente fala em qualidade, a gente tem que ter uma qualidade nutricional. Quanto mais nutriente, melhor, certo? Quantidade. Essa quantidade tem que ser adequada para o seu tipo de biotipo, adaptada para o seu tipo de atividade física, né? Então, assim, não adianta também a gente colocar só quantidade e não ter qualidade. Por isso que tem que envolver esses 4 elementos, tá bom? E suprir a sua necessidade energética, tá bom? Por isso que é interessante a gente trabalhar esses 4 tipos. A harmonia, tem que ter equilíbrio no prato. Ou seja, combinar como a gente começou lá na conversa. Ter todos os grupos, né? E combinar eles para ter uma harmonia, ter um equilíbrio no nosso prato, tá bom? Ter uma sinergia de nutrientes, um completa o outro, certo? E a adequação. A dieta tem que ser adequada para você. O que é bom para mim, às vezes não é bom para você ou para o nosso colega, porque eu tenho um biotipo, eu tenho uma demanda energética, eu tenho uma carência nutricional, às vezes você não. Então, assim, a gente realmente tem que adequar de acordo com a nossa individualidade, tá bom? Esse é outro ponto. Outra questão. Quando a gente pensa em atleta, tem alguns micronutrientes que são, assim, essenciais, são necessários, tá? Pra gente incluir aí ao longo da nossa dieta. Zinco, magnésio, complexo B, alguns antioxidantes como a vitamina C, vitamina A. Então, esses tipos de nutrientes vai ajudar também na questão, além de recuperação muscular, tá? Vai ajudar na questão da fadiga, você vai ficar com menos fadigada após o seu exercício físico. O complexo B, principalmente eu destaco para B6 e a B12, ela na frente eu vou dar uma explicadinha melhor, mas assim, já adiantando, na deficiência de uma dessas duas, pode ter uma relação com anemia, né? Então, o que acontece? Se você tá com deficiência também de alguns micronutrientes, o seu rendimento também vai ficar comprometido, tá bom? E aí, às vezes, você desenvolve uma anemia e o que pode acontecer? O rendimento cai, você não vai ter tanta energia para dispor daquele treino de forma correta, vai ficar mais fadigado, né? Então, assim, entendeu que tem que ter uma sinergia, não é só, por exemplo, quando a gente pensa em atleta que pensa em estar praticando uma modalidade de educação, uma modalidade física, a gente pensa o quê? Carboidrato. Mas eu preciso que vocês entre assim, complete, que é o que? Carboidrato, proteína, micronutriente, essa sinergia, esse equilíbrio que é necessário para que você tenha um bom rendimento nos seus treinos, tá bom? E destacando alguns micronutrientes, todos são importantes, tá? Para fazer aí reações enzimáticas, né? Para produção hormonal, todos os micronutrientes são necessários. Porém, quando a gente pensa em atleta, alguns a gente destaca e distribui eles ao longo do dia, para ter uma melhor recuperação e ter todos aqueles benefícios que eu já citei aqui para vocês, tá bom? Então, e um ponto muito importante. Hoje, principalmente agora com esse tempo de pandemia, né? Às vezes a gente tá aumentando aí o peso, fica um pouquinho mais ansioso. A gente sempre busca o quê? Carboidrato, busca um docinho, né? Que são alimentos que nos confortam. Então, a gente tem que ter uma moderação nessa questão. E outro ponto também que eu quero ver com vocês seria quando a gente pensa em questão de ansiedade e tal, aí a gente pensa o quê? Eu vou parar de comer tal coisa, né? Eu vou tirar o arroz, vamos supor, é muito comum. A primeira coisa que a gente pensa é o quê? Vou tirar o arroz da dieta, exemplo, né? Tem vários, depende muito do paciente.
mas a maioria, o campeão aqui que eu atendo aqui no consultório, Aline, eu tirei o arroz, eu não como mais arroz e feijão, eu tirei a minha janta. Isso pensando em vocês para atleta, né? A gente retirar, excluir algum grupo alimentar sem alguma orientação pode trazer algum prejuízo, tá? É o primeiro ponto, porque você exclui um grupo alimentar ou então você tem um déficit calórico, sendo que não tá de forma orientada. Aí também você às vezes vai ficar com uma falta de energia, pode vir acontecer algum desequilíbrio nutricional e também pode, além de ficar mais fadigado, você vai ter uma recuperação mais lenta e pode vir também alguma outra doença associada, tá? Então é interessante a gente sempre, quando vai restringir algum grupo alimentar, vai diminuir calorias, é interessante a gente ser orientado, tá bom? Tem várias estratégias que dá pra gente trabalhar no campo nutricional, visando o objetivo de cada um, seja emagrecimento, seja hipertrofia, seja para qualidade de vida mesmo, ou melhorar algum sintoma. Tem várias estratégias, mas todas com orientação. E não somente a gente excluir aquele grupo alimentar ou deixar de comer, tá bom? É interessante a gente ficar bem atenta a isso. Porque principalmente para vocês precisam de ter uma energia, né? A energia vem através do nosso alimento e principalmente um macronutriente que é responsável para dar energia é o carboidrato. Então ele é o substrato que a gente usa, né, para nos fornecer energia. Os outros macronutrientes também. Na falta do carboidrato, quem vai suprir vai ser a proteína, vai ser o lipídio. Mas não são vias muito interessantes a gente sinalizar elas para nos dispor dessa energia. O mais interessante é a gente dispor do carboidrato mesmo, tá? A função dela é essa função energética, certo? E já entrando nessa questão do carboidrato, já falei aí que a função dela principal é dar energia, né? A gente tem ela em forma de glicogênio muscular e no nosso fígado a gente armazena, né, o glicogênio, a gente deixa essa reservinha, mas em alguns casos que a gente vai recrutar ela, tá bom? Mas é interessante via alimentação mesmo, a gente incluir o carboidrato, né? Então, a vantagem dela é que ela vai disponibilizar uma energia de forma rápida. Mas não é qualquer carboidrato que a gente tem que trabalhar. A gente sempre prioriza os bons carboidratos, né? Dependendo aí do horário do seu treino, mais à frente também eu vou comentar com vocês a questão dos treinos. Mas disponibilizar, a gente prioriza os carboidratos de raízes, de leguminosas, dos integrais, né? São carboidratos de fácil digestão, que vai agregar algum nutriente, que vai dispor de de energia, né? E geralmente, quando a gente, a proteína ela é melhor absorvida também quando a gente combina ela com o carboidrato, tá? Mas aí pensando na questão de disponibilizar energia, a gente foca, né, no carboidrato, certo? E assim, procurar tentar colocar essas fontes mais naturais. Geralmente, quando a gente trabalha aí até mais ou menos de até 60%, né, do valor total diário de uma dieta, pensando no carboidrato para atleta, dependendo da intensidade do treino, dependendo do seu biotipo, tudo depende, tá? Tem que ser tudo muito individualizado, certo? Para ficar bem tudo certinho. E a quantidade também, tanto para pré-treino quanto na distribuição do seu dia alimentar, ela vai depender da sua quantidade de treino na semana, como que é a sua recuperação muscular, como a intensidade do seu treino. Tudo depende também da quantidade de carbo e os macronutrientes e micros para poder associar, tá bom? Esse também é outro ponto que é muito importante a gente se atentar, tá? Então, a gente já passou o que seria uma alimentação saudável, vamos recapitular.
A gente passou o que seria uma alimentação saudável, que a gente tem que compor um pratinho, né, com todos aqueles elementos, passando por todos os grupos. E geralmente a gente comentou quais são os micronutrientes que são importantes, pensando aí na visão do atleta, né? Comentamos o carboidrato, agora eu vou para a proteína. Proteína. A função principal da proteína seria ela estrutural. Na falta do carboidrato, a proteína ela tem a função energética, tá? Mas a proteína, a função dela é estrutural. A gente tem que, depois, como a gente faz atividade física, faz muito exercício, acaba que a gente rompe algumas fibras musculares, né, do nosso músculo. A proteína, ela vem também para ajudar a recuperar essa musculatura, tá bom? Então, ela também tem essa função. Porém, eu também vejo tem muito paciente que chega e também fala assim, eu já tô tomando X doses de whey, eu tô comendo mais proteína, às vezes assim, com aquela visão de que vai aumentar mais massa magra, né? Agora, eu quero deixar vocês assim bem atentos o que a gente tem uma quantidade, cada um tem uma quantidade, né, X, que é tolerável para absorver a proteína. O excesso dela, a gente vai eliminar no xixi, vai ser excretado, ou então esses aminoácidos eles vão ser convertidos em tecido adiposo. A gente não quer ganhar gordurinha, né? Então, o que acontece? Por isso que a individualidade, respeitar as quantidades, as dosagens corretas é importante, tá? Não é sair também comendo proteína e a uma quantidade exacerbada, né? Para suprir essa carência, ou para falar assim, eu quero ganhar mais massa magra e vou comer, né, tantas gramas aí durante o dia para aumentar, tá bom? Não é por esse caminho. A gente tem um tanto que é tolerável. Geralmente, quando a gente pensa em atleta, a gente trabalha aí de 1 a 2 gramas de quilo por peso, tá? A gente calcula e distribui isso ao longo do dia. Vocês vão me mandando pergunta, à medida do possível eu vou respondendo e depois no finalzinho a gente deixa pra responder o que ficar pra trás, tá? Carboidrato. Os alimentos de carboidrato. Vou responder, gente, enquanto a gente tá no tema dos macro. Olha só, carboidratos raízes, mandioca, batata, cará, os integrais, pães integrais, todas a linha dos integrais também são, por exemplo, algumas frutas, banana, a gente pode combinar banana com aveia, tá bom? E as proteínas eu vou entrar aqui agora. As fontes proteicas são todas de origem animal, por exemplo, carne, frango, peixe, mas também a gente tem as de origem vegetal, tá? Tem algumas sementes, tem alguns legumes, por exemplo, feijão, quinoa, amaranto, grão de bico. Todo esse grupo de leguminosas, para quem é vegetariano, vegano, a gente trabalha muito as leguminosas combinadas aí com alguns folhosos verdes. Tem algumas folhas também que são riquíssimas em proteína. Por exemplo, a Pronobis, ela também é uma punk, que a gente fala, né? Que é uma planta comestível. Ela é riquíssima em proteína. Então, a gente, quando quer fechar aporte de proteínas que não seja de origem animal, a de origem animal é que tem de mais fácil acesso, que ela já tem todos os perfis de aminoácidos, já tem complexo B, né? Agora, se dá pra gente trabalhar tranquilamente, também as de origem vegetal, fechar o dia alimentar com a proteína corretamente, tá bom? Seja também das de origem vegetal. E é muito interessante a gente até combinar, por exemplo, um frango com um grão de bico, não ficar também só na fonte animal, tá? Ou só whey, tem N diversidades que a gente dá para trabalhar, tá? Então, as fontes principais de proteína seriam essas, tá? O whey é muito também individualizado, ela é uma praticidade, ela tem um perfil de aminoácidos bem legal pra gente trabalhar, né, durante o dia.
mas durante a alimentação, a via alimentação também a gente consegue fechar a proteína também tranquilamente, tá? A whey ela vai virar uma praticidade, mas assim, não é assim, vamos supor, essencial na nossa dieta, tá? Mas é uma praticidade e até um perfil de aminoácidos bem legais. A gente também pode trabalhar todos os grupos de proteína, combinar whey com carne, com alguma fonte vegetal, como a leguminosa, fica bem show a dieta, tá? Então, a gente já falou de carboidratos, falou da função da proteína, a recomendação depende, né, da sua intensidade de atividade, como que é a sua recuperação muscular, a sua tolerância à proteína. Então, tudo depende. A gente trabalha, tem a recomendação, os estudos mostram pra gente o que é tolerável, né, para trabalhar. Seria mais ou menos aí até 2 gramas, né, de quilo a dose que os estudos mostram até hoje que é mais adequado, mas a gente respeita a individualidade. Ainda assim, através de exames bioquímicos dá pra gente trabalhar mais, menos. Tudo depende e é adequado para sua individualidade, tá bom? E como eu disse que o excesso dela a gente vai excretar, né? Não é interessante. E dependendo, os aminoácidos dela, a gente vai armazenar ela até em forma de lipídio, tá? Gordurinha, que é o que a gente não quer. A gente quer mais massa magra e diminuir o percentual de massa gorda, tá bom? Ok. Eu disse do excesso, as fontes, ok. Eu disse que eu tenho aqui minha colinha porque eu converso demais. E para eu não me perder aqui e não deixar de passar alguma informação importante para vocês, tá? Então, aí a gente chegou num ponto. Só um momentinho. A gente chegou aqui num ponto. Tem estudos que mostram que a proteína ela é melhor absorvida na presença do carboidrato, tá? Então, geralmente, quando a gente vai pensar, eu quero um pré-treino, um pós-treino, aí o que a gente coloca? Geralmente a gente combina, individualizando também a porção do carboidrato para disponibilizar energia e a proteína também. A gente combina os dois para ter uma melhor absorção e sinergia entre eles, tá? Não é que não tem que ser, que a gente não vai, por exemplo, se eu comer só um frango, por exemplo, só um franguinho desfiado depois do meu treino, a absorção vai ficar, não é tão legal? Não é isso, mas ela é melhor absorvida na presença de um carboidrato, tá? Então, esse também é um ponto muito importante. Porque ela tem um menor dano muscular, quando elas são combinadas além da absorção, os estudos mostram que ela tem o melhor recuperação muscular, né? Gerada aí por exercício, e também ela melhora o desempenho, tá? Então, por isso que é interessante a gente combinar sempre os dois, certo? Agora, eu vou para lipídio, gordura. Mas comer gordura, sim, a gente é necessário a gente também incluir na nossa alimentação as gorduras boas, tá? Não é só a gente pensar só quando pensa em atleta, proteína, carboidrato, né? Não, a gente também precisa das gorduras. A gordura, eu não como. A gordura, ela é interessante porque ela participa de absorção de algumas vitaminas lipossolúveis. Então, a gente tem algumas vitaminas que a gente só absorve elas na presença de algum tipo de gordura, tá? Então, por isso que a boa gordura, ela é muito bem-vinda. Principalmente as vitaminas A, D, K, tá? Essas vitaminas, elas precisam da gordura para ser absorvida. E sem contar que ela ajuda bastante na saciedade, né? Às vezes aí a gente comer, por exemplo, coco, adicionar óleo de coco nas preparações, comer azeite, comer abacate, né? As gorduras também, ela tem funções que vai nos ajudar em algumas questões hormonais, na produção de alguns hormônios. Então, assim, entendam que é uma sinergia, que é o conjunto de fatores que vai deixar você, que vai compor uma alimentação saudável.
não somente para atleta, mas qualquer tipo de indivíduo. Então é necessário que a gente coma gordura, né? Mas a boa gordura não é aquela gordurinha a trans, né? Que é lotada aí nos biscoitinhos, de bolachas recheadas, né? Não é esse tipo de gordura que eu tô mencionando. E sim as gorduras monoinsaturadas, que é essas que eu disse agora, do abacate, do azeite, do coco. Então, elas fazem total sinergia com os outros macronutrientes, tá? O seu excesso também, ela vai aumentar tecido adiposo. Então, tudo é parcimônia, tudo a gente usar com equilíbrio, tá bom? Todos eles têm a sua função, que é vital para o nosso metabolismo, para nossas funções hormonais, né? Absorção de nutrientes acontecer, mas de acordo com a sua individualidade, tem a recomendação correta, tá? Então, a gente, por exemplo, vamos supor aí um dia alimentar. Durante a manhã você tira às vezes aquele pãozinho francês e adiciona um ovo mexidinho com azeite, um açafrão, come aí um pouquinho de aveia, coloca uma aveia ou faz um mingauzinho ou um creminho de aveia de manhã, ou seja, você colocou a proteína do ovo, você colocou uma gordura boa do azeite, você colocou o carboidrato da aveia, da banana. Então, entendeu que o seu café da manhã nutricionalmente ficou bem completinho e vai te dispor de uma energia não só para o seu treino, dependendo aí do horário, mas para você ter energia para fazer todas as suas atividades durante o dia, tá? Então, todos os macronutrientes combinado com os micronutrientes, que as vitaminas e minerais, vai compor aí uma alimentação saudável, tá? E aí dispor de energia, de saúde, que é o que mais importa, né? Pra gente ter saúde, né? Pra dispor de todas as energias. Tem uma perguntinha. Devemos comer para aumentar imunidade. Tá, a Poliana me perguntou sobre a questão da imunidade. Não tem um alimento específico que aumente a imunidade, tá bom? Tem um conjunto de alimentos que ao longo do tempo você consumindo aumenta a imunidade. Eu gosto de trabalhar com os shots antioxidantes, por exemplo, você em jejum acordar e tomar extrato de própolis com um limãozinho espremido, com cúrcuma, que é o açafrão da terra, uma pitadinha, um pouquinho de mel. Esses shots antioxidantes, eles são uma sinergia de nutrientes que vai ajudar você e o seu sistema imunológico, tá? A recrutar a questão da imunidade mesmo, para aumentar a imunidade. Então, assim, o gengibre também tem composto antioxidante, tem composto anti-inflamatório. Então, esses shots a gente vai mudando, tem estratégias, a gente vai mudando ele ao longo do dia. Outro alimento também, na verdade é um suplemento, eu gosto de trabalhar também com a glutamina. A glutamina também, ela tem vários estudos já que comprova também que ajuda nessa questão de aumento de imunidade. Mas assim, a ação dela principalmente vai ser a ação no nosso intestino, tá? Intestino, hoje quando a gente fala em nutrição, fala em sintomas, fala em desempenho, em qualquer coisa, a primeira coisa que a gente modula é intestino. Porque intestino é o segundo cérebro nosso, né? Geralmente a gente brinca assim. Tudo acontece através do nosso intestino, o nosso humor é ligado ao intestino. Se a gente tá feliz, se a gente tá triste, tudo é ligado à nossa imunidade, algumas células, né, para produzir questão de imunidade, ela é feita no intestino. Então, por isso que a gente tratar intestino é muito importante. E a glutamina, ela ajuda nessa questão de modular o nosso intestino, ou seja, ela dá tipo substrato para as bactérias boas do nosso intestino, tá? Como se fosse uma comidinha para as bactérias boas do nosso intestino, e aí através desse daí recruta os soldadinhos que é da questão da imunidade,
ajudando a aumentar, tá? Ou então não deixar cair a imunidade. Então não é assim, por exemplo, não tem um alimento específico que eu fale para vocês que assim, ó, coma X coisa que vai aumentar a imunidade, que vai ter qualidade de vida, mas é uma sinergia, é o conjunto dessa alimentação, é você ofertar mais nutrientes, mais coloridos, ter essa sinergia de nutrientes e junto com a atividade física, claro, sempre, né? Mas eu já pressuponho, porque vocês são atletas, então eu já pressuponho que vocês já façam as atividades. Então, é esse conjunto que vai te trazer qualidade, que vai te dar saúde, que não vai deixar a imunidade cair, tá? Então é isso aí, eu espero que tenha respondido a questão da imunidade. Vocês vão me perguntando e à medida eu vou respondendo, tá? Então olha só, vamos recapitular, a gente passou passando uma apanhada geral do que seria uma alimentação saudável, né? Passamos por alguns micronutrientes, o que seria necessário a gente compor no prato, qualidade, quantidade, harmonia, equilíbrio, né? Já passamos pelos 3 macronutrientes essenciais, carboidratos, que tem a função principal para nos dar energia, né? E a gente tem ela também na reserva de glicogênio, tanto no nosso fígado quanto no nosso músculo, e aí com o tempo de exercício a gente vai depletando essa fonte, né, de glicogênio, por isso que a gente repõe através do carboidrato e alimentação. Passamos pela proteína, que tem a função estrutural, né? E passamos também pelo lipídio, né? Tem a função também de nos dar energia e tem todas aquelas funções que eu disse de absorção de algumas vitaminas, produção hormonal. Incluir elas também ao longo do nosso dia é essencial para a saciedade, né? Ela tem um efeito de sacietógeno muito boa. Um exemplo, então, que eu vou dar. À tarde, né? Às vezes a gente pegar coco, a gente pega o coco mesmo, aqueles coco marronzinho, come os pedaços do coco. Ou então a gente faz uma saladinha de fruta, coloca ali um fio de óleo de coco também. Ou seja, você tá agregando boa gordura, vai te dar saciedade, a gente vai ter absorção das vitaminas lipossolúveis, né? E tá tudo certo, produz hormônios, então, e teve aí nos macronutrientes, teve essa sinergia que a gente precisa, tá? E agora a gente vai entrar nas vitaminas e minerais. Fruta para imunidade. Geralmente a gente trabalha com as antioxidantes. As frutinhas vermelhas, as avermelhadas e as roxinhas, a jabuticaba, morango. Morango geralmente a gente pede para comprar o orgânico. Por quê? Ela é muito lotada de agrotóxico. Então, assim, por isso que sim, falar, mas às vezes assim, tem alguns alimentos que é necessário que seja mais essa questão do orgânico por conta da carga de agrotóxico que vai ter, tá? Mas assim, então, outra fruta seria os arroxeados, né? Uva, às vezes a gente tomar o suco mesmo da própria uva, o suco integral da uva, todas as que são ricas em vitamina C, goiaba, limão, laranja, né, acerola, todas as frutas que têm os perfis de antioxidantes, que são ricas em vitamina C, vitamina E também, a vitamina E a gente encontra no abacate. Todas essas frutas, elas que são antioxidantes, que vai nos ajudar na questão da melhora da imunidade, tá? E vai aumentar a nossa imunidade. Por isso que sempre eu gosto de trabalhar e eu falo para os meus pacientes, a gente adicionar cores. Todas as nossas refeições a gente tem que trabalhar cores, tá? Quanto mais diversificado cores você tem nas suas alimentações ao longo do dia, mais nutrientes diferenciados nós vamos ter, tá? E combinados entre si vai trazer uma melhora de qualidade, certo? Vamos entrar então na questão de vitaminas e minerais. Ela participa de várias funções, né? Elas combinadas. A manutenção da saúde óssea,
adequa a questão da função imune. Outra coisa que depois eu vou falar com vocês mais na frente, hidratar. Viu? Eu espero que cada um de vocês aí esteja com a sua garrafinha d'água, tá? É interessante, a gente não pode deixar de hidratar, mas lá na frente eu vou comentar com vocês. Olha só, a questão de vitaminas e minerais, né? Ela ajuda nessa questão da manutenção óssea. Então, pra gente que é atleta, a gente precisa, né, de uma musculatura boa e que essa saúde óssea também esteja boa, né? Então, assim, os nutrientes, elas entram também para favorecer essa questão, tá? Da nossa saúde óssea, deixa a nossa função imune adequada, né? Não deixa ela cair, ajuda na contração muscular, ajuda no síntese e reparo, né? Depois da sua atividade física. Ou seja, vai naquela produção, né, a gente tem aquelas microlesões na nossa musculatura, que é normal, quando a gente faz uma atividade física. Então, alguns minerais também, vitaminas, são importantes para ajudar também nesse reparo muscular e na síntese, né, na produção da musculatura, né? Então, essas são algumas funções que, trabalhadas com os macronutrientes, vai ajudar nessa questão, tá? Algumas a gente tem que dar atenção maior quando a gente pensa em vocês como atleta, que foi aquela que eu até mencionei na nossa introdução da nossa live, que é a vitamina A, a vitamina C, E, complexo B, principalmente a do complexo B, porque ela participa da nossa produção dos macronutrientes, tá? Ou seja, as vitaminas do complexo B, ela vai participar do metabolismo do carboidrato, da proteína, do lipídio. Então, por isso que a gente tem que ter atenção principalmente nos micronutrientes e dar nesses micronutrientes, zinco também, magnésio e as do complexo B, para ajudar principalmente a metabolizar o carboidrato, a proteína, o lipídio de forma correta, tá? Geralmente as fontes alimentares, a gente encontra elas nos integrais, as do complexo B. Aí teria que fazer exames bioquímicos, tudo bem certinho, pra gente ver como que tá a nível sérico, para poder adequar de acordo com a sua necessidade, tá? Mas só assim, pincelando aqui com vocês, que ela é necessário para participar dessa metabolização, principalmente dos macronutrientes, tá bom? E atenção maior para B9 e para B12, porque na deficiência de alguma delas, a gente pode desenvolver anemia, tá? O que, assim, compromete bastante a questão principalmente de disposição, né? A gente fica mais, quando tá com anemia, a gente fica mais indisposto, fica mais sonolento, fadigado, tá? Então, é necessário a gente ficar atento principalmente quando se trata em atleta, a B12 e a B9, tá? Então, depois com exames também a gente consegue detectar. Eu vou comentar da água daqui a pouquinho com vocês e aí eu já respondo o Éder e o Joel, tá? Olha só. E também, quando a gente faz atividade física, a gente acaba que gera um estresse oxidativo, tá? Ou seja, a gente libera, é normal a gente gerar a gente gera um estresse no nosso músculo e no nosso metabolismo, porque a gente tá saindo da nossa zona de conforto, a nossa homeostase, que é o equilíbrio, né? Quando a gente faz atividade, a gente gera esse estresse no nosso corpo, então, assim, o que é normal. Mas se ficar muito exacerbado esse estresse oxidativo, a gente é necessário, por exemplo, tá fazendo atividade e tá com uma recuperação mais lenta, fica com dores, por exemplo, vários dias, eu treinei musculação, ou eu fiz alguma modalidade e eu tô demorando a recuperar minha musculatura, eu fico aí, sei lá, 4 ou 5 dias muito dolorido, não sei, tem que ver a individualidade, tá? Tô só pondo um exemplo para vocês. Às vezes você gerou esse estresse oxidativo e é necessário a gente regular a questão de alguns micronutrientes antioxidantes para combater e ajudar esse estresse oxidativo que foi gerado, tá?
Aí entra naquela que eu disse pra vocês, as vitaminas antioxidantes, vitamina C, A, E, tá? A gente consumir elas também ao longo do dia é necessário também para atenuar essa questão do estresse oxidativo, tá bom? E também os micronutrientes combinados com os macronutrientes vai dar uma boa qualidade de saúde pra gente, porque a gente precisa de todos eles, né? Carboidrato, proteína, lipídios, todos os micronutrientes para ter uma sinergia e nos dar qualidade, né? E assim a gente conseguir render nos treinos, conseguir render nas nossas atividades diárias, tá bom? Eu vou comentar, deixa eu entrar aqui na água, que aí a gente até vou responder aqui vocês. Água é também essencial. Nosso corpo, ele é constituído, assim, boa parte dele de água. Então, para fazer várias funções, para metabolização, é necessário água. E geralmente quando a gente ajusta também a questão da proteína, a gente ajusta o aporte hídrico também, né? Para não ter, funcionar tudo certinho, não ter comprometimento de nenhum tipo de órgão. Quando a gente ajusta a fibra também ela é essencial. A fibra a gente encontra nos grãos, por exemplo, chia, linhaça, aveia, né? Tem algumas frutas, algumas verduras também que são ricas em fibras e geralmente também a gente regula a nossa água, o nosso aporte hídrico quando a gente regula fibra, proteína e tudo certinho. E a água, ela participa em todos os nossos processos bioquímicos, por isso que é interessante. A recomendação de água, a gente faz um cálculozinho que é 35 ml de quilo por peso, ou seja, você vai pegar 35 vezes o seu peso. Aí é a sua recomendação de água, tá? Eu vi que estava me perguntando aqui na questão se seria os 2 litros. Geralmente a gente recomenda os 2 litros, né? Mas vai depender muito de como que foi o seu treino, como que se o seu treino é muito extenuante, ou seja, aí você transpira mais, você libera mais água, às vezes. Então, assim, depende bastante o aporte hídrico de como que é o seu metabolismo, de como que é a sua transpiração. Então, aí a gente faz aquela continha, você pega 35 vezes o seu peso, aí você vai saber qual que é a sua recomendação, tá? Colocando o mínimo, a sua recomendação mínima de ingestão hídrica no dia, tá? Mas a gente preconiza aí que seja, a gente coloca de forma geral aí o mínimo 2 litros mesmo, tá bom? Mas eu ensinei essa continha que aí vocês sabem certinho qual que é a quantidade hídrica do dia, tá? Então, outro ponto, sinais de desidratação. Como que eu sei quando eu tô começando a ficar desidratado, o que não é saudável, tá? A gente chegar nesse ponto de desidratar para poder beber água. A gente não tem que sentir sede para beber água, tá bom? Quando a gente sente sede, já tô com sede, ou seja, você tá começando aquele início de desidratar. E outra coisa, outro ponto que a gente olha é a nossa urina, a cor da urina, o cheiro, a espessura, se tá mais viscoso, se tá mais líquida mesmo. Então, a urina também, ela nos fala como que tá a nossa hidratação, tá? E ela é essencial para todas as funções vitais do nosso corpo, para participar de metabolização, produção hormonal. Então, tudo a gente precisa da água. E assim, eu até brinco com os meus pacientes. Se falta água, ela vai tirar lá do nosso intestino, do nosso cocô, para poder fazer as vias metabólicas. Então, vai ficar toda aquela água sujinha passando para poder fazer as nossas vias, né? Para poder a gente pensar, para o nosso fígado trabalhar, nossos rins. Então, fica reciclando aquela água sujinha. Por isso, assim, eu falo, bebe água, não pode deixar de beber água, tá bom? Então, é super importante a gente adequar essa ingestão hídrica durante o dia, até mesmo para depois não ter nenhum comprometimento renal, porque na falta dela também a gente pode desenvolver aqueles cálculos, né?
Então é necessário a gente regular a água. E tem uma pergunta que me passou aqui, né? No frio, realmente a gente toma menos água, porque a gente sente menos sede. Uma coisa que eu falo, se você não tem o hábito de beber água, nem que seja você colocar, tem uns aplicativos de celular, a gente coloca para ativar, para lembrar de beber água, até você criar o hábito. Depois, o nosso corpo mesmo pede a água. Você vai habituando tanto a tomar, para fazer parte da sua rotina, que você não vai ter que colocar mais o seu celular despertar para tomar água, tá? Então, coloca ele despertar. Se você não tem essa rotina, coloca para despertar até você criar esse hábito que depois você naturalmente o seu corpo vai pedir, tá bom? E olha só, ficar atento aos sinais de desidratação, tá? A gente não pode sentir, não pode ficar com aquela garganta seca de sede para poder beber água, tá? E o sinal principalmente do sinal da urina, né? E aí, sem contar que a falta d'água também, ela também compromete o rendimento, tá? O nosso rendimento durante o treino. Ela vai aumentar a frequência cardíaca, tá bom? Porque você fica desidratada e você o nosso coração, o retorno venoso tem que fazer tudo mais dobrado na falta de água, né? Para fazer as funções, e aí daí aumentar a frequência cardíaca, seu músculo vai ficar mais fadigado, tá bom? Então, assim, entenderam a importância de água, né? Assim como os demais outros nutrientes, os macronutrientes, os micro, tá bom? Água mineral tem muito sódio. Isso, o interessante é ser pré-filtrada, tá? Realmente, às vezes a água mineral, geralmente a gente tem que olhar o rótulo, tá? Tem diferenças de marcas para quantidade de sódio, de cálcio e de outros minerais de água para água, tá bom? E já que a gente tá comentando água, se vocês têm um consumo muito grande, às vezes, de refrigerante. Refrigerante todo mundo sabe que não tem nutriente nenhum, que causa muito malefício, que ele retira cálcio do nosso osso. Para vocês que são atletas, não é interessante, tá? A gente diminuir esse consumo aí do refri, tá bom? Assim como os outros açúcares refinados, farinha branca. A atleta tem que ter uma alimentação saudável. Não que eu tenha falado para vocês, no sentido de tipo assim, então nunca mais às vezes eu vou poder tomar um refrigerante, comer um docinho. Não é isso. Isso, Diogo, água com gás. Eu vou comentar. Não é isso. A gente não pode ser, esses tipos de alimento não pode ser de hábito todos os dias, tá bom? Por quê? A sua alimentação tem que ser a mais regulada possível, a mais saudável possível, para que quando você comer um chocolate, um doce ou tomar um refri, não faça tanto estrago no seu corpo, tanto a nível metabólico, tá bom? Então, assim, a sua rotina alimentar tem que ser uma rotina mais saudável e não predominantemente desses tipos de alimentos. Para que, geralmente eu gosto de brincar, tem alimento ruim? Ou é a sua dieta que está ruim? A gente tem que fazer essa reflexão. Então, assim, um doce, uma coisa assim, se a sua alimentação predominantemente é mais saudável, é mais equilibrada, não vai fazer tanto estrago. Então, não é o doce que é ruim, é a sua dieta que é ruim, tá bom? Então, a gente tem que deixar essa reflexão e dar uma pensada nessa questão, tá? Geralmente, quando quem é paciente meu vai saber. Eu não retiro de tudo, mas eu deixo uma alimentação mais balanceada e aí uma vez ou outra a gente coloca para comer esse tipo de alimento, tá? E voltando, a estratégia que eu deixo para vocês quando toma esse refrigerante, né? Colocar água com gás, né? Tá até me perguntando aqui o Pedro se ela é boa.
É sim, água com gás, ela é água, só que ela é adicionada de oxigênio, né? Do gás oxigênio, para ela ficar gaseificada. Então, o que que acontece? A estratégia que geralmente eu indico para paciente que gosta muito de refrigerante intercalar. Colocar água com gás, gelo e limão, né? A gente tomar e daí entrar no lugar do refrigerante, tá bom? Porque ela é água, só que ela é gaseificada. E assim, quando a gente toma um refrigerante, a gente gosta, porque a nossa digestão começa na boca, né? Então, assim, a partir do momento que a gente toma um refrigerante, aquelas bolinhas, né? Aquele gosto das bolinhas do refrigerante na boca junto. Então, assim, é essa sensação que o nosso cérebro gosta. Então, assim, a partir do momento que você substitui, você tira o refri e coloca água com gás e dá essa mesma sensação ao nosso paladar, acaba que a gente engana o nosso cérebro. Então, assim, é umas táticas que a gente vai usando e vai colocando até ir ajustando tudo certinho. Água tônica. Água tônica, ela é um refrigerante disfarçado, assim, vamos supor, vamos dizer, porque ela tem um percentual de açúcar, ou ela tem açúcar ou ela tem adoçante, tá? Então tem que tomar cuidado, seria assim, eu indicaria ser água com gás, tá? Vez outra, tomar água tônica, não tem problema, mas ela é uma classificada aí como um tipo de refrigerante. Mais fraquinho, mas tá? Porque ela tem sim adição de alguns edulcorantes, de alguns corantes, ela tem adição do açúcar, então ela não é propriamente água e gás, como é a água com gás, tá? Ela tem outras substâncias aí, tá bom? Vez outra consumir, não tem problema. Como eu disse, não pode ser hábito, tá? O nosso hábito tem que ser de uma alimentação mais saudável. É o que? Voltada aí para legumes, para frutas, tudo combinado. Arroz e feijão, tá bom? A distribuir alguns alimentos integrais, por exemplo, às vezes comer pãozinho integral, substituir a farinha, tá? Isso, o H2O também, ele é um refrigerante, tá? Como eu disse, é um refrigerante fraquinho, mas ela tem, não deixa de ter açúcar, não deixa de ser industrializada. Dentre eles, eu indico que seria água com gás mesmo, tá bom? Coloca ali o limãozinho, tem como a gente saborizar essa água, a gente coloca, por exemplo, um moranguinho cortado, a gente pode pôr uva, a gente pode pôr abacaxi com hortelã, água, gelo e limão, fica uma delícia. Então, assim, tem muitas opções que dá pra gente trabalhar, né? Uma alimentação saudável, não tem que ser aquela alimentação também monotônica. Ah, meu celular caiu. Não tem que ser aquela alimentação... Deixa eu só colocar aqui no tripé de novo. Levei um susto. Não tem que ser aquela alimentação monótona. Deixa eu só pôr ele aqui no tripézinho de novo, tá? Ó. Pronto. Como eu disse aqui pra vocês... Acho que deu. Pera aí, gente. Erro de percurso. Meu tripézinho caiu. Vou ficar segurando aqui mesmo. Então, olha só. Como eu tava dizendo, a alimentação não tem que ser monótona, tá? A gente tem como incluir uma alimentação super gostosa, super barata, não tem que ser alimentação cara, comprar tudo, né? Aquelas marcas caras, é só a gente trabalhar o básico, tá? Alimentação mesmo, é a alimentação assim que Deus deixou pra gente, tá bom? Arroz, feijão, frutas, verduras. Não fica uma alimentação cara, tá? O que encarece é às vezes a gente querer comprar marcas, tá bom?
Então, é trabalhar o básico mesmo, tá? Olha só. Vou entrar também em outro ponto aqui pra vocês. Deixa eu passar o olho aqui na minha colinha pra ver se eu não tô esquecendo nada. Quando a gente vai treinar, vai fazer o exercício, né? O que seria interessante aí a gente colocar para disponibilizar energia? A gente vai trabalhar o carboidrato, vai pôr a proteína, lembra que eu comentei? Ver se eu consigo um pouquinho no suporte. Lembra que eu comentei com vocês? Deixa eu só ver aqui, pra não ter que ficar segurando. Deixa eu ver se eu consigo. Ótimo. Vocês estão me escutando? Tranquilo? Tá me escutando? Ótimo. Antes do treino, o que geralmente a gente vai trabalhar? Coloca aí o carboidrato, né? O que geralmente eu gosto de colocar, a gente come algum tubérculo, seja aí uma mandioca, ou um pãozinho integral, ou então fazer um creminho de banana, por exemplo, a gente faz um creminho de banana com aveia, tá? É interessante também a gente incluir um carboidrato junto com alguma proteína, tá bom? Pra ajudar nessa questão de disponibilizar energia pra gente. Ótimo, que bom que vocês estão me escutando. Geralmente a gente trabalha uma porção maior de carboidrato, moderado em proteína e pouquinho em lipídio. Não é interessante a gente colocar antes do treino lipídio, porque é uma absorção mais lenta, tá? Ixi. Meu Deus, meu tripé caiu de novo. Vai na mão mesmo. Olha só. Não é interessante a gente colocar lipídio antes de treino. Por quê? Porque ela tem uma digestão mais lenta, né? O esvaziamento gástrico dela é mais lentificada também. Ou seja, pode dar desconforto gastrointestinal. Aí você vai estar fazendo aquele treino, sabe? E aí fica lembrando daquela gordura, então não é interessante, tá bom? A gente adicionar fontes de gordura antes do treino. A gente prioriza o quê? Carboidrato e um pouquinho de proteína, tá? Para ter aquele lance daquela absorção, para ajudar também na síntese, tá bom? Então não é necessário. Olha só. E não precisa isso. A quantidade, geralmente, de carboidrato, geralmente o que a gente, o que eu gosto de trabalhar, o que eu recomendo, de forma geral. Geralmente a gente trabalha de 0,3 gramas, isso, de 3 gramas de quilo por peso, né? Isso pensando 3 horas antes do treino. 2 gramas de carboidrato de quilo por peso 2 horas antes do treino e 1 hora antes do treino 1 grama de quilo por peso de carboidrato. E que ele seja de forma líquida, né? Que a gente fala, por exemplo, a gente pode fazer aí um gelzinho de carbo ou bater alguma coisa para tomar, porque a digestão fica mais rapidinha e disponibiliza energia para vocês, tá? Então, seria mais ou menos essas recomendações, assim, passando de forma geral, tá bom? Terminou a atividade física, logo depois a gente prioriza o quê? Proteína. Porque você teve um desgaste muscular, tá? Gente, eu segurando assim, tá bom? Que meu suporte falhou. Eu acho que tá dando pra vocês me entender certinho aqui, né? Qualquer coisa vocês vão me falando aqui. Depois do treino, terminou o treino, a gente prioriza o quê? Proteína. Pra ter aquela ressíntese da musculatura, tá? A gente recuperar certinho a nossa musculatura e coloca também aí um pouquinho de carboidrato de novo, tá bom? Para ajudar na absorção de um para o outro e também para disponibilizar e recuperar certinho o nosso músculo, tá? Então seria essa estratégia interessante, tá bom? Pra gente colocar. E
Quando a gente pensa em competição, né? É uma dúvida também muito comum, né? A gente, quando pensa em competição, primeiro ponto, quando tá pertinho, eu viajei para competir e tal, a gente não pode, primeiro ponto é não ficar em jejum, tá? Por quê? A gente tem que fracionar essa alimentação ao longo do seu dia, principalmente para a questão da... para você não ficar com a sua glicemia baixa, não faltar energia para você fazer o seu treino, tá? Então, assim, o primeiro ponto é esse. Porque às vezes a gente fica assim, muito nervoso, às vezes a gente, né, não comeu, assim, fica... Por algum motivo a gente deixa de comer, né? Passou do tempo, não se organizou. Então, assim, o primeiro ponto é não ficar, porque vai comprometer o seu rendimento durante a sua competição. Tenta fracionar, principalmente o dia da sua competição, fracionar a alimentação certinho, tá? Porque a gente vai manter o nosso nível de glicose, né, no nosso sangue, porque ela baixa, ela vai realmente comprometer, tá bom? O rendimento do seu treino. E geralmente também a gente consumir alimentos habituais. Não é momento durante a competição a gente experimentar algo novo, tá? Então tem que ser uma alimentação que já faça parte da sua rotina. Porque às vezes você experimenta e vai ter algum desconforto gástrico, né? Então não é interessante. É momento de comer o que faz hábito, que é do seu hábito do dia a dia mesmo, tá? Eu acho que eu passei por tudo. Certo, deixa eu só olhar aqui se eu não tô esquecendo nada de comentar aqui com vocês. Então, olha só, recapitulando, a gente passou por todos os macronutrientes, quais são as importâncias dele, o que seria para compor uma alimentação saudável, né? Então, destacamos a questão, a questão dos micronutrientes também, que é necessário, né? Principalmente para a síntese proteica, para a síntese hormonal, para a questão dos radicais livres, a gente diminuir esse efeito. Falamos da importância da hidratação. Falamos de alimentos, o que seria priorizar o carboidrato para antes e depois do treino, né? A gente passou aí do que seria para antes e depois do treino. E competição, certo? Então, alguma dúvida? Eu vou passar o olho aqui para ver se eu deixei de responder. Açúcar mascavo, o Diogo me perguntou. Sim, o açúcar mascavo, ele é mais saudável em relação ao açúcar branco, tá? É interessante a gente trocar esse açúcar branco por açúcar mascavo ou demerara. O açúcar mascavo, ele passa por um pouquinho de processo de refinamento nele. O demerara, o demerara ele é o bruto mesmo. Então, assim, o mascavo ele é mais saudável sim pra gente incluir o mascavo, mel. Tem o xilitol que dá pra gente colocar também, que é uma opção interessante, mas a gente tem que dosar a quantidade também, porque ele em excesso pode trazer desconforto gástrico, tá? Pode dar distensão abdominal, pode ter uma diarreia. Então, tudo é equilíbrio, tudo é olhar a questão da porção, dá pra gente substituir, tá? Deixa eu ver aqui se passou mais alguma dúvida. Eu vou responder vocês para ficar tudo bem certinho. Água mineral eu falei. Comer um tipo de fruta. Deixa eu ver, água essencial. O Pedro, comer muito um tipo de fruta pode trazer problema? Qual tipo de fruta, Pedro? O problema maior que eu vejo é você não variar, tá? Porque se a gente consome, por exemplo, só banana, vou comer só banana durante o dia. Eu como banana de manhã, de tarde e de noite. Então, o que acontece? Você vai ter só os micronutrientes da banana, potássio, magnésio e, por exemplo, o resveratrol da uva e a vitamina C do morango, entendeu? Ficou faltando no seu dia alimentar, tá?
Então, o que que acontece? O problema maior que eu vejo em não variar frutas, não somente frutas, mas verduras, saladas, é por conta disso, porque vai em algum momento faltar para você algum tipo de nutriente, tá bom? Ó, deixa eu ver aqui se mais para cima tem alguma dúvida. Água. Isso. A imunidade eu te respondi. Perfeito. Ó, alimentos antes do treino. Os alimentos antes do treino, priorizar o carboidrato, igual eu tinha comentado, tá? Geralmente a gente coloca carboidrato de mais rápida absorção, banana, uma mandioca, tá? Pode ser, às vezes, uma crepioquinha, tá bom? A gente passa aí não só a tapioca, tá bom? Que ela tem um índice glicêmico aí mais alto, a gente faz ela na massinha, coloca ovo, coloca alguma fibra junto, tá? Deixa eu ver aqui se tem mais pergunta. Ó, treinamento em jejum. O treinamento em jejum depende também. Se a pessoa treina muito cedo, vamos supor um exemplo. Tem um atleta que acorda aí 5, 6 horas da manhã, um exemplo, para treinar. Eu prefiro priorizar um bom jantar, as refeições anteriores, né? Um lanche da tarde, um jantar, né? Priorizando aí, dar todo o aporte de proteína, de carboidrato, para que ele acorde no outro dia cedo e ainda tenha essa reserva a nível de glicogênio muscular para poder usar e fazer o treino, do que levantar esse atleta muito cedo para poder fazer uma refeição, né? Terminar essa digestão para poder ir treinar. Então, assim, tudo vai depender do tempo, da hora, da individualidade, entendeu? Um exemplo seria esse. Eu prefiro, às vezes, trabalhar uma alimentação melhor, as alimentações que antecedem o treino, né? E deixar, às vezes, ele ir em jejum, do que levantar, às vezes, esse atleta muito cedo para poder ele só comer, disponibilizar essa energia para treinar. É possível, tá bom? Depende também de vários fatores, né? Pra gente comentar, tá? Do treinamento e emagrecimento. Tempo ideal para comer após o treino. Olha só, depois que a gente termina o treino, pensando em emagrecimento, geralmente eu peço para esperar aí uns 30, 40 minutos, porque a gente ainda tá metabolizando, a gente ainda tá a nível de perfil metabólico, ainda tá tendo um gasto calórico. Se a gente se alimenta pensando no emagrecimento, tá? Assim como tá aqui na pergunta. Se a gente se alimenta logo depois da atividade física, a energia vai ser que a gente vai utilizar vai ser do alimento e não do gasto calórico que a gente estava tendo da atividade física, tá? Então, pensando em emagrecimento, realmente eu geralmente aconselho isso assim baseado em estudos, tá? Eu falo, mas é baseado em estudos que a gente tem, de artigos que eles nos mostram que aí o período de 30 a 40 minutos depois do treino, ainda a gente tá metabolizando e é necessário, pensando aí nessa questão do emagrecimento, esperar um pouquinho para comer, tá? Deixa eu ver se tem mais perguntinha. Tapioca com banana e mel para antes do treino, sim, excelente, tá? Atentar a porção. Não dá para comer, por exemplo, não sei, o seu peso, a sua altura, a sua individualidade, mas, por exemplo, comer muita tapioca, muitas colherzinhas de tapioca, com muita banana e muito mel. Aí você vai ter uma energia muito grande para
para o seu estômago absorver, né? Para trabalhar e essa digestão para você treinar. Então, assim, tem que adequar, tem que ver certinho. Mas, assim, esse jeitinho tá legal para antes do treino, tá bom? Mas tudo vai depender também do seu fator de atividade física, o quanto que... o tempo do seu treino, quantas vezes na semana. Tudo depende para individualizar a sua quantidade e ver se realmente esse lanche tá legal para antes do seu treino, tá? Ok. Ó, come a tapioca, deixa eu ver. Fábia, uma tapioquinha com 2 ovos às 8 e vai sentir fome lá para meio-dia. Porque esse jeitinho da tapioca com os ovos, ela tem uma saciedade bem legal mesmo, por conta do ovo, né? A digestão é mais lentinha, então por isso que às vezes realmente a gente vai dar fome aí lá para mais tarde mesmo, tá? Rafael, tome café de manhã com rei, almoço... sim. Mais ou menos assim. Mas todas as refeições são importantes, tá, Rafael? Todas. Não é que a gente tem que, assim, por exemplo, só priorizar o café da manhã e não trabalhar um jantar tão legal, tá? Todas as refeições são importantes, mas o café da manhã, por a gente ter passado o período de jejum à noite, dormindo, é um momento onde o nosso corpo tá fazendo... Por exemplo, tá trabalhando para desintoxicar, às vezes a gente levanta para ir ao banheiro, né? Então é onde o nosso corpo tem de descanso para fazer as vias. E aí a gente trabalha um café da manhã legal, começa aí às vezes com um shotzinho de oxidante com vitamina C, que tem do limão, por exemplo, limãozinho espremido. Coloca aí alguns compostos anti-inflamatórios, como o da cúrcuma, como o do gengibre. O extrato de própolis, ou seja, a gente potencializa essa questão do desintoxicar da noite. E daí depois a gente faz um café da manhã com aporte de proteína legal, os ovinhos mexidos com azeite ou um óleo de coco, coloca uma fonte de fibra, chia, linhaça, coloca nos ovinhos mexidos mesmo. Mas eu tô dando um exemplo para vocês do que seria um café da manhã pensando a nível de disponibilizar energia para o dia todo, né? E o que seria uma alimentação assim, de composto legal? Ovinho mexido, né? Às vezes come aí uma fatiazinha de pão integral, come uma banana, então assim ficaria bem legal, tá? Não é que tem que ser somente o café, assim, da manhã, estrategicamente bem trabalhado, mas todas têm que conter um pouco de proteína, todas têm que conter lipídio e diversidade de nutrientes, tá? Saladas, frutas, tá bom? Energético, faz muito mal. Tem uma carga muito grande de açúcar, tá? O energético. E tem taurina, tem cafeína. Então, assim, tem pessoas que são mais sensíveis a esse tipo de compostos, tá? Dependendo, pode desenvolver um taquicardia. Então, assim, tem que olhar a individualidade, qual que seria. Mas eu não recomendaria ficar tomando energético, não, tá bom? Caso você precise de algo para te despertar, que tome às vezes um cafezinho sem açúcar, um café mais forte, aqueles descafeinado, não, aqueles café de máquina, sabe? Que tem um teor às vezes de cafeína maior. Então, assim, aí eu recomendaria isso. Assim, eu não... E também, se a pessoa às vezes está precisando de um energético, teria que rever a alimentação. Se às vezes você está com falta de energia, então alguma coisa está errada, né? Aí teria que analisar exames bioquímicos, fazer todo um rastreamento a nível de hábitos alimentares para ver o que está fazendo você causar essa falta de energia, né? Se o seu sono está regulado, o sono eu não comentei aqui, mas sono também é essencial principalmente para atleta, para todos, né? Para recuperação. Então, assim, é necessário a gente ter esse tempo de descanso, de sono,
né? Para quem que, por exemplo, o público às vezes que quer emagrecer, o sono também ele é essencial para pensando aí na questão do emagrecimento, tá? Então, o energético, ele consumido uma vez ou outra, como eu disse, tudo a gente tem que colocar a palavra na nossa vida moderação, tá? Então, mas que realmente ele tem muito malefício, tem sim, tá bom? Leite faz bem? Então, leite é muito controverso, né? Ela realmente, ela tem tem a lactose, tem a caseína, que são compostos inflamatórios da nossa mucosa intestinal, mas tem gente que tolera bem e outros não. Quem é intolerante à lactose, aí não é interessante tomar, porque você tem uma intolerância, né? Você tem a esse tipo, né, de caseína, de lactose, então assim, vai te fazer muito mal. A pessoa que não mas como eu disse, se ela tem alguns compostos que são inflamatórios no nosso intestino. Então você às vezes assim não fica se expondo todos os dias ao leite, por exemplo. Depende da quantidade que você toma, qual horário, com o que. Às vezes é um leite com muito achocolatado, então não é interessante, tá? Mas que ela realmente tem alguns compostos que são inflamatórios ao nosso intestino, é sim, tá? A lactose, a caseína, às vezes a gente não consegue degradar totalmente essa proteína do leite. E aí pode ter algum desconforto gástrico, pode ter alguma distensão abdominal, pode ter diarreia, dor de cabeça, tá? Às vezes teria que toma toda hora, não, toda hora não. Não é interessante, toda hora a gente tem que tomar água. Água pode ser toda hora, tá bom? Só uma brincadeirinha, mas de verdade. Mas olha só, não, mas é interessante a gente olhar essa questão mesmo da individualidade, tá? Mas se expor toda hora a esses tipos de compostos não é interessante, tá bom? Olha só, o arroz integral. A diferença para o branco, principal, questão de calorias, os dois são quase que iguais, tá? Em 100 gramas. Mas a diferença maior do integral é que ele é rico em fibra. Então, ele vai te dar uma saciedade maior em relação ao branco. Quando a gente come um alimento que é rico em fibra, ele vai liberando esse açúcar no nosso sangue de forma devagarzinho. Então, daí você fica mais saciado e aí você fica com menos fome, entendeu? Então, por isso que às vezes a gente pede sempre para comer mais produtos integrais, né? Trocar o arroz, o macarrão, os pães pro integral, por conta disso, para te dar mais saciedade, para velocidade, para esse carboidrato, quando entrar na sua corrente sanguínea, primeiro ponto, não dar pico, né, de glicemia, né? E segundo ponto, para ele passar esse açúcar devagarzinho na sua corrente sanguínea, te dando mais saciedade, tá bom? Seria a diferença principal seria essa, a presença da fibra, tá? Porque questão de calorias, na porção de 100 gramas, elas variam pouca coisa, certo? Leite toma Toddy. Toddy ou Nescau? Não, nenhum dos dois. O Toddy e Nescau tem muito açúcar. Coloca cacau. Ou então, você pode colocar meio a meio, por exemplo. Coloca, meia colherzinha só de Nescau ou de Toddy e uma de cacau, tá? Porque aí você vai dar uma enganadinha e o cacau tem mais benefício, tem total benefício, tá? Cacau, ele é antioxidante, já tem um saborzinho do chocolate. Então, você às vezes mesclar, colocar mais cacau e só colocar um pouquinho do Nescau ou do Toddy, tá? Pra dar essa enganadinha e melhorar essa questão do leitinho dele, tá bom? Eu os dois aí eu não recomendaria, eu recomendaria o cacau. Mas às vezes o cacau é muito amargo, né? Então, até a gente adaptar o paladar,
Coloca meia meia, tá bom? Obrigada, a Fabiana. Pedro, pipoca. Pedro, pipoca faz bem. Pipoca faz bem. Desde que seja aquela pipoca sem muito óleo e sem muito sal. Tem umas maquininhas que a gente faz pipoca nelas que não precisa adicionar nem sal, nem óleo, ela sai totalmente sequinha. Se caso também você não tiver, dá pra gente fazer ela no micro-ondas, né? Colocando ela naqueles papéis de pão, sabe? E aí você faz ela e ela estoura sem óleo, sem sal. Então tem várias formas aí na internet que ensina a gente a fazer ela sem óleo. A pipoca ela é muito rica em fibra. Ela não é tão calórica, ela é muito rica em fibra, ela é excelente, tem carboidratos bons. E o problema maior da pipoca que eu vejo, e assim a maioria dos nutris, amigos meus e colega também, é a questão do óleo e do sal. Que geralmente a gente coloca muito óleo, coloca muito sal, né, na pipoca e acaba que sai um pouco do saudável, mas ela em si é excelente, tá bom? Só tomar cuidado nessa questão do óleo e do sal, tá bom? Vamos ver aqui outra pergunta da pipoca. O que evitar e o que comer quando estiver com diarreia? O que evitar alimentos fibrosos, tá? Porque a fibra também tem a função, às vezes, de modular a questão do intestino e pode ser que fique com mais diarreia. Então, alimentos fibrosos, tanto frutas quanto legumes, tá? E também as fibras em si, as chias e as sementinhas. E o que comer o primeiro ponto é hidratar, tá? Quando a gente tá com a diarreia, a gente desidrata muito, perde muito eletrólitos. Então, o primeiro ponto é se hidratar bastante. Água de coco. Às vezes, dependendo da intensidade, tomar aqueles repositores de hidroeletrolíticos, né? Esses repositores aí. Que aí vai te repor sódio, zinco, né? Todos os minerais que a gente perde com a diarreia. Alimentos mais secos, né? Gente, é interessante quando tá com a diarreia comer alimentos mais sequinhos, né? E priorizar também uma alimentação mais saudável até você reequilibrar. A diarreia, ela é um mecanismo, dependendo da causa, né? Ela é um mecanismo, às vezes, de ação do nosso corpo tentando expulsar algo que não tá legal. Então, assim, geralmente o que a gente faz é, tipo assim, deixar ela passar e vai só tratando ela, dependendo, assim, do caso, né? Teria que ver se é algum problema gástrico, analisar certinho, olhar exames para ver o que seria a causa. Mas o que seria para evitar seria alimentos fibrosos, e o que incluir principalmente a hidratação e alimentos mais secos e uma alimentação mais variada mesmo para repor essa energia perdida, tá bom? E minerais. Bolacha recheada não é interessante não. Muita gordura trans, muito açúcar, então não é interessante a gente incluir no nosso dia a dia não, tá? Toddy meio amargo, tem um todinho chocomil. Eu teria que olhar a composição dele para poder te falar, né? Esse eu não conheço, esse todinho. Mas tem um achocolatado que ele é uma versão reduzida mais em açúcares, né? Mas ainda assim, não deixa de ser industrializado. E eu recomendo o cacau mesmo, tá? E até porque ele tem N benefícios para trazer pra gente, tá bom? Pipoca com margarina, prefiro a manteiga de leite. Pizza de lanche. Pizza de lanches fala de lanche da tarde, Claudinho? Qual pizza? Se fosse as pizzas assim, que a gente compra, né, com muito recheio e tal, vez ou outra não tem problema o consumo, como eu disse, não tem alimento que
eu digo assim, um alimento que não é totalmente não saudável. O que a gente tem que olhar é a composição nutricional, como que tá a sua alimentação de forma geral, tá? Mas tem pizzas que dá pra gente fazer pizza caseira em casa, de farinha de farinhas de amêndoa, farinha de linhaça. Tem várias receitinhas legais que dá pra gente comprar, fazer elas caseiras em casa e fica muito mais saudável e uma delícia também, não fica a desejar dessas compradas, tá bom? Isso, Gatorade é bom pra hidratar. Não, realmente, essas a gente tem que dar uma evitada, tá bom? Bom, pessoal, eu acho que eu já respondi todas as perguntas. Deixa eu ver se não passou. Isso, respondi todas as perguntas. Se tiver mais alguma, me manda aqui. Senão, eu acredito que a gente pode encerrar, tá bom? Foi um prazer muito grande estar com vocês aqui nessa tarde, passar um pouquinho do conhecimento. A gente aprende muita coisa aqui também com vocês, tá? E foi um prazer muito grande mesmo receber esse convite. E eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha passado para vocês, assim, um pouquinho de esclarecimento em relação do que seria uma alimentação saudável, do que compõe, o que não pode faltar, tá? Relação de micronutrientes, a boa hidratação. Então, eu acredito que tenha passado, assim, pelo menos clareado para vocês o que seria, tá bom? E no mais, eu agradeço esse convite, agradeço todos que vocês estavam aqui. Foi um prazer muito grande, tá bom? E um beijo bem grande para vocês, tá? Aqui Face não tem, geralmente eu tenho o Instagram. Depois, se vocês tiverem alguma dúvida, pode me chamar lá no Instagram. Meu Instagram é alinepilares.nutri, tá? Então, lá tem um pouquinho do meu trabalho, tem receitinhas, tem dicas. Então, se caso a gente terminou aqui a nossa live e ficou ainda mais alguma dúvida, pode me chamar lá que eu vou ter um prazer de responder, tá? Feijão com ovos. Não tem problema, feijão com ovos, excelente, tá? Certinho. Eu que agradeço, pessoal. Muito bom. Eu vou fechar e vou deixar salvo aqui na página, tá? Para depois, às vezes, vocês, se quiser assistir ou quem não teve a oportunidade de assistir, para ficar aqui, tá bom? Salvo aqui para vocês. E só eu agradeço bastante, tá bom? Foi um grande prazer estar aqui com vocês. Beijo bem grande. Tchau, tchau. Pode deixar, Roberto, eu vou voltar.